Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Olá, boa noite. Boa noite. Sobe para 5 o número de mortos em Londres. Ataque nos arredores do parlamento deixou pelo menos 40 feridos. Até agora, nenhum grupo terrorista assumiu a responsabilidade. Câmara aprova projeto que permite terceirização em qualquer tipo de atividade de uma empresa. Texto seguirá para a sanção do presidente Michel Temer. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, acusa o ministro do STF, Gilmar Mendes, de sofrer disenteria verbal. Ontem, Mendes acusou o Ministério Público Federal de vazar para a imprensa informações sigilosas de políticos citados na Lava Jato. O governo reduz a previsão do crescimento da economia e o ministro da Fazenda anuncia um rombo no orçamento de 58 bilhões de reais para este ano e pode aumentar os impostos. Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, diz que o Brasil deve ter prejuízo de até $1,5 bilhão por ano como reflexo da Operação Carne Fraca. Pelo menos 8 países e mais os membros da União Europeia já restringiram a importação da carne brasileira. Você acompanha essas e outras notícias depois do intervalo. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Você, bonitinha, já chegou em outro país e ficou impressionada com quanto a cultura era diferente? No Todo Seu de hoje, nós vamos falar sobre choque cultural. Cristina Padiglione revela tudo sobre o mundo da telinha. E no nosso musical, tem a bonitinha italiana, que é dona de uma voz impecável e minha querida amiga, Mafalda Minozzi. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Bem, estou esperando você. Tchau. Turista alemão que está vivendo há alguns dias na área de embarque do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, é flagrado agredindo mulheres e recebe prazo da Polícia Federal para deixar o Brasil. Stephen Broad, de 44 anos, tem passado os dias assim, sentado tranquilamente em uma das cadeiras do Terminal 2 no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Mas as câmeras de segurança do aeroporto flagraram o homem agredindo esta mulher de roupa preta. Após bater na passageira, ele senta como se nada tivesse acontecido e a mulher vai embora. Neste outro vídeo, Stephen aborda um casal e também agride a mulher com um tapa na cabeça dela. No total, foram pelo menos 7 vítimas do agressor, entre passageiras e funcionárias das companhias aéreas. O turista alemão chegou ao Brasil em dezembro, de forma legal, mas sem dinheiro para a passagem de volta, acabou ficando no saguão. A Polícia Federal disse que já notificou o alemão para que ele deixe o país porque já expirou o tempo de permanência dele no Brasil, que é de 90 dias para turistas estrangeiros. Na semana passada, os agentes deram a ele um prazo de 8 dias que vence amanhã. Se ele não retornar para a Alemanha por conta própria, poderá ser deportado do Brasil.
O delegado explica que a deportação será toda custeada pelo governo brasileiro, o que inclui passagens do agressor e dos agentes que o acompanharão até a Alemanha para garantir a segurança do voo. Ele diz que oficialmente nenhum boletim de ocorrência foi registrado e que ainda assim uma eventual prisão não seria competência da Polícia Federal. A atribuição também para a elaboração de alguma ocorrência, de um flagrante, um termo circunstanciado contra essa pessoa, é da Polícia Civil, por se tratar de um crime comum. O fato dele ser estrangeiro não transfere a responsabilidade pela apuração do delito, pela prisão dessa pessoa para a Polícia Federal. Terror em Londres. Ataque nos arredores do parlamento britânico deixa 5 mortos, incluindo o suspeito, e 40 feridos. A Scotland Yard, polícia metropolitana da cidade, trata o episódio como um ato de terrorismo. Nenhuma organização reivindicou a autoria do atentado. Segundo a polícia, por volta das 2h40 da tarde, 11h40 da manhã em Brasília, um homem esfaqueou um policial na entrada do parlamento. O deputado Tobias Ellwood, que é ex-militar, tentou salvar o agente, mas o policial não resistiu. O suspeito do ataque foi atingido por tiros pela polícia e também morreu. Pouco antes de esfaquear o policial, o suspeito atropelou pedestres que passavam pela ponte de Westminster. Entre os feridos estão policiais, alunos de uma universidade britânica e estudantes franceses com idades entre 15 e 16 anos. O parlamento foi fechado e centenas de pessoas que estavam no local na hora do ataque foram levadas para a abadia de Westminster. O parlamento estava cheio. Às quartas-feiras existe tradição do primeiro-ministro responder perguntas dos membros da casa. Com a proximidade do início do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, havia muita expectativa para a sessão de hoje. Com o ataque, a polícia isolou as imediações do parlamento, reforçou a segurança e fechou estações de metrô. Uma das principais atrações de Londres, a London Eye, roda gigante que fica nas margens do rio Tâmisa, também foi fechada. Visitantes chegaram a ficar presos dentro das cabines. Pelo Twitter, há informação de que o parlamento deve funcionar amanhã normalmente. No Brasil, o Ministério de Relações Exteriores divulgou uma nota afirmando que não há brasileiros entre as vítimas. E agora à noite foi divulgado um vídeo que mostra a queda de uma mulher no rio Tâmisa logo após o carro do autor do atentado passar pela ponte de Westminster. O site BBC News publicou imagens em que é possível ver o veículo que deixou mais de 40 feridos passando em alta velocidade pela ponte. Em seguida, uma mulher cai no rio Tâmisa. Ainda não está claro se ela pulou ou se caiu depois de ser atropelada. A vítima foi retirada com vida do rio e está em estado grave. O ataque em Londres teve repercussão no mundo. O porta-voz da Casa Branca afirmou que o presidente Donald Trump conversou por telefone com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, após o ataque e ofereceu cooperação total dos Estados Unidos para encontrar os responsáveis pelo ataque. No Twitter, o presidente francês François Hollande disse que a França foi atingida tão duramente nesses últimos tempos e sabe que o povo britânico está sofrendo hoje. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, também demonstraram consternação com o atentado e ofereceram ajuda. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, expressou a gratidão à polícia e aos serviços de emergência e disse que os londrinos nunca serão intimidados pelo terrorismo. E a primeira-ministra Theresa May reagiu ao atentado. Segundo ela, atacaram o mais antigo parlamento do mundo e não foi ao acaso. May afirmou que os britânicos nunca vão ceder ao terror e jamais irão permitir que o ódio e o mal os dividam. Alexandre de Moraes toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal.
Alexandre de Moraes entrou na vaga de Teori Zavascki, que morreu em janeiro em um acidente aéreo. Ele foi indicado à corte pelo presidente Michel Temer, que estava na cerimônia de posse. Além do presidente da República, participaram da posse de Alexandre de Moraes diversas autoridades, entre elas o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, além do ex-presidente José Sarney, do PMDB, todos citados nas delações da Odebrecht. Moraes tem 48 anos e, se mantidas as regras atuais, pode ficar no Supremo até 2043, quando vai completar 75 anos. Antes de chegar à corte, Moraes foi ministro da Justiça de Temer, secretário da Segurança no governo Alckmin e, na gestão Kassab, foi secretário de Transportes da capital paulista. Ele já foi filiado ao antigo PFL, hoje DEM, ao PMDB e, por fim, ao PSDB. Para assumir o cargo de ministro, ele precisou se desligar do partido. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, acusa o ministro do STF, Gilmar Mendes, de sofrer disenteria verbal. A declaração foi uma resposta ao ministro, que ontem acusou o Ministério Público Federal de vazar para a imprensa informações sigilosas de políticos citados na Lava Jato. Sem citar o nome de Gilmar Mendes, Janot disse que a seletividade da crítica teria como propósito da deslegitimação das investigações sobre a corrupção no meio político. As declarações do Procurador-Geral da República foram dadas em discurso de encerramento de encontro de procuradores regionais eleitorais na Escola Superior do Ministério Público. Não vi uma só palavra de quem teve uma desinteria verbal a se pronunciar sobre esta imputação ao Congresso, ao Palácio do Planalto e até, como diz a matéria, o Supremo Tribunal Federal. Só posso atribuir tal ideia a mentes ociosas e dadas a devaneios. Janot insinuou também que Gilmar Mendes estaria tentando nivelar todas as autoridades, atribuindo aos procuradores conduta que, na prática, seria dele. Ainda assim, meus amigos, em projeção mental, alguns tentam nivelar a todos a sua decrepitude moral e, para isso, acusam-nos de condutas que lhes são próprias, socorrendo-se, não raras vezes, da aparente intangibilidade proporcionada pela eventual posição que ocupa na estrutura do Estado. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a briga entre Gilmar Mendes e Rodrigo Janot. Antes de qualquer coisa, um aviso. Esse comentário contém linguagem rasteira. Convém retirar as crianças da sala. Duas das mais altas autoridades de Brasília, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, decidiram se engalfinhar em público. Gilmar usou uma notícia de jornal para acusar procuradores de vazar deliberadamente para a imprensa nomes de encrencados na lista da Odebrecht. O vazamento, disse ele, é crime previsto no Código Penal. Janot negou a notícia e atribuiu as declarações de Gilmar à decrepitude moral do ministro, que sofre, segundo ele, de desinteria verbal. Nesse ritmo, Janot e Gilmar vão acabar se despachando mutuamente para lugares desagradáveis. Um pode enviar o contendor ao excremento, outro talvez mande o rival à presença da pessoa que, tendo lhe dado a luz e exercendo a profissão de prostituta, não sabe dizer ao certo quem é seu pai. Atônita, a plateia se pergunta, não seria melhor se autoridades como Janot e Gilmar se unissem para honrar o salário que recebem do contribuinte, punindo os corruptos? O ruim de duas autoridades se ofenderem em público é o pessoal que passa a achar que ambas têm razão. Boa noite. Pelo menos 8 países e mais os membros da União Europeia restringiram oficialmente a importação da carne brasileira. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, houve uma grande queda nas exportações desde a deflagração da Operação Carne Fraca. Ontem, apenas 74 mil dólares de carne foram exportados, ante a média de 60 milhões e meio de dólares antes da operação. Hoje, a África do Sul parou de comprar carne brasileira de empresas investigadas pela Polícia Federal.
Nos últimos 2 dias, Japão, México, Jamaica, Chile, Suíça, China e Hong Kong suspenderam, pelo menos parcialmente, a importação de carne brasileira. A Coreia do Sul chegou a anunciar a suspensão das compras, mas voltou atrás. No ano passado, as exportações de carnes pelo Brasil somaram quase 13 bilhões e meio de dólares. Durante a audiência conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e Agricultura do Senado, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, falou que o Brasil deve ter prejuízo de até 1 bilhão e meio de dólares por ano com o reflexo da operação. Você me perguntar qual é o prejuízo que você espera? A grosso modo, umas contas que a gente faz, que o Brasil terá uma oscilação de mercado entre 10% aproximadamente de oscilação no mercado. 10% de um volume de 15 bilhões que nós exportamos por ano nessas carnes, a gente vai ver que aí 1 bilhão e meio de prejuízo por ano. A Justiça mandou soltar 8 investigados na Operação Carne Fraca e prorrogou por mais 5 dias a prisão de outros 3 que tiveram mandados de prisão na sexta-feira. 2 frigoríficos no Paraná, alvos da Polícia Federal, suspenderam as atividades nesta quarta-feira e demitiram 280 funcionários. As empresas pertencem ao Grupo Central de Carnes Paranaense. Com a crise causada pela Operação Carne Fraca, o preço da carne despencou em muitos supermercados. O Carrefour e o GPA, grupo responsável pelas bandeiras Pão de Açúcar, Extra e Açaí, suspenderam as vendas de produtos vindos dos 3 frigoríficos interditados pela Polícia Federal na última sexta-feira, durante a Operação Carne Fraca. Em nota, o Carrefour explicou que exigiu esclarecimentos dos fabricantes envolvidos nas denúncias e destacou que adota rígidos controles de segurança alimentar. O GPA, também em nota, repudiou qualquer prática que coloque em risco a saúde de seus clientes, destacando que todos os lotes de produtos passam por processos internos de auditoria, com testes para controle de qualidade. Com o celular, flagramos as promoções de carnes oferecidas pelos supermercados. Nesta unidade, na Zona Norte, o desconto relâmpago só tem validade para hoje. Na Zona Oeste, o quilo da picanha nesse hipermercado estava pela metade do preço. Com a promoção, o quilo da sobrepaleta suína estava a R$ 6. Aqui no Mercado Municipal da Lapa, na Zona Oeste, os comerciantes garantem que a repercussão da Operação Carne Fraca não diminuiu o movimento de clientes por aqui. O que os próprios comerciantes reclamam é sobre a falta de informação específica sobre quais produtos foram considerados irregulares. Não pode ser divulgado da maneira que foi divulgado, sabe? Porque aí tem gente séria no meio e teve gente que foi desonesta. Dá nome aos bois, né? Eu acho que é justo. O cliente chega aqui, o que era, o que não era, ninguém sabe. Os clientes também estão de olho. O pessoal que comprava em mercado grande, que preferia carne embalada, hoje não quer mais a carne embalada. Até na hora de cortar a carne, eles ficam observando mais, ver se estão cortando direito a carne, se é a carne que ele pediu. Nós sempre compramos carne que é duvidosa, então não tem outra coisa, né, para fazer. Nós temos que comer. Aliás, tudo que nós comemos eu acho que é duvidoso. Justiça de São Paulo determinou a exumação do corpo do adolescente João Vitor de Carvalho, que morreu durante o carnaval em frente a uma unidade da rede de fast food Habib's. Atendendo ao pedido da família e dos investigadores do caso, a Justiça permitiu que uma nova autópsia seja feita no corpo do adolescente de 13 anos. Ele morreu em 26 de fevereiro. Os laudos periciais iniciais apontaram que a morte foi causada por uso de drogas. A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o projeto de lei que autoriza a terceirização de empregados nas atividades fins das empresas. A votação foi tumultuada e cheia de protestos da oposição. O texto base da terceirização foi aprovado por 231 votos a favor, 188 contra e 8 abstenções. Nesse momento, os deputados discutem os destaques da proposta e possíveis modificações no texto. Encerrada essa etapa sem alterações no texto base, a proposta segue direto para a sanção do presidente Michel Temer, já que o projeto tinha passado pelo Senado com modificações e aguardava nova votação dos deputados desde 2002.
A proposta aprovada hoje autoriza empresas, como uma escola, por exemplo, a terceirizarem desde serviços de segurança e faxina até o de professores, que é a atividade fim da empresa. Durante todo o dia, deputados da oposição tentaram trancar a pauta de votação com discursos inflamados e até um protesto usando patos de borracha que simbolizavam os trabalhadores, que, segundo os parlamentares, seriam os maiores prejudicados pela terceirização, perdendo direitos trabalhistas. Enquanto deputados da oposição lamentaram a aprovação hoje, os da situação comemoraram. Ela permite que nós flexibilizemos um pouco essa enrijecida legislação trabalhista que temos, que onera o posto do trabalho em 28% do custo do trabalhador diretamente. O que vai acontecer é que os empregadores preferirão contratar trabalhadores temporários a fazer o vínculo empregatício. A terceirização significa jornada de trabalho maior, significa salários menores e menos direitos. O Ministério da Fazenda anuncia que há um déficit de 58 bilhões e 200 milhões de reais no orçamento de 2017. Este rombo se refere ao esforço do governo para tentar cumprir a meta fiscal fixada para este ano, de até 139 bilhões de reais para as contas. O valor exato do corte só será anunciado na próxima terça-feira. E o ministro Henrique Meirelles afirmou que haverá aumento de impostos. O contingenciamento não será de 58 bilhões, porque, primeiro, de novo, tem os efeitos dessa decisão do Supremo de hoje. Segundo, existem outras questões que gerarão receitas adicionais que estão para ser definida nos próximos dias pelo STJ. E depois teremos, em função disso, também um anúncio de um aumento de tributo e, a partir daí, a definição precisa de quanto será necessário contingenciar. Nós vamos ter, de fato, essa definição até a próxima terça-feira, quando estaremos de novo conversando aí com os números finais de definição, se será necessário aumento de tributação e quanto será de contingenciamento em consequência. Governo Temer revê projeção do PIB para este ano. De acordo com o Ministério da Fazenda, a economia deve crescer apenas 0,5% e não mais 1%, como havia sido previsto antes. O Brasil passa por uma forte recessão, com 2 anos de retração na economia. No ano passado, o PIB encolheu 3,6%. Já o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial, desacelerou em março e atingiu o menor patamar para o mês desde 2009. Segundo o IBGE, o índice passou de 0,54% para 0,15%. Em 12 meses, o índice desacelerou para 4,73%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A inflação em queda é o melhor dado que temos da economia. Além do impacto sobre as finanças dos consumidores e empresas, dá espaço para um corte mais intenso dos juros básicos pelo Banco Central. A taxa básica deve cair 1 ponto em cada uma das 2 próximas reuniões do Copom, caminhando para 9% até o final do ano. O Banco Central tende a aproveitar a oportunidade antes que algum fator não previsto possa trazer novas pressões sobre a inflação, inclusive as dificuldades para viabilizar o ajuste das contas públicas. Hoje, o governo anunciou essa redução da previsão de crescimento para apenas 0,5%, o que o obrigou também a reduzir as projeções de receita, já que a economia que cresce menos gera menos impostos. Para cumprir a meta fiscal deste ano, que é de um rombo de 139 bilhões de reais nas contas públicas, terá de bloquear despesas e ainda vai aumentar impostos, mesmo que isso tenha impacto sobre a inflação e a atividade. Cumprir a meta aumenta a confiança que pesa nas decisões de investimento, de consumo, que mais à frente podem ajudar na retomada mais firme da atividade. Agora, a estratégia é apenas para este ano. Para estabelecer uma recuperação mesmo das finanças, tem de avançar com as reformas. E por aí, se houver qualquer problema maior, diminui o espaço para o corte dos juros. Tudo tem de ser muito bem dosado.
Agora, em relação à reforma da Previdência, pegou mal a decisão do presidente Temer de excluir os servidores estaduais. Para tentar garantir a aprovação, sem maiores pressões do funcionalismo, se dispôs a reduzir o alcance da reforma, deixando problema para os estados, que são uma fonte de forte desequilíbrio fiscal. E ainda foi contra aquela ideia de igualdade de condições entre trabalhadores do setor público e do setor privado. É um jogo político que pode não produzir o resultado esperado. Eu volto na segunda, até lá. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Boa noite. Rami Moscovici entrevista grandes personalidades em estilo Rami. Neste domingo, 11 da noite. Assista agora. Todo seu.